Aleluia! Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantas estão felizes por estar aqui essa tarde? Querida, você está no lugar certo, na hora certa. Não, me ajuda a falar isso para alguém que está aqui hoje. Vira para essa irmã maravilhosa que está do seu lado e fala para ela: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Quando esse chá terminar, teu cálice vai transbordar em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Pode se assentar no seu lugar. Aleluia. Que alegria estar aqui com vocês essa tarde. Esse é o dia que o Senhor fez. Essa tarde o Senhor preparou para nós estarmos juntinhas. Gente, eu pensei assim ontem. Era para ter chegado ontem de Belo Horizonte. E aconteceu um acidente em Congonhas que atrasou o voo, né? Cancelaram o meu voo, na verdade. Aí todos os aeroportos do Brasil pararam. Aí me conseguiram uma passagem que eu ia chegar justamente antes do chá. Eu só pensei assim, falei, gente, acho que Deus tem alguma coisa com esse chá, hein? Porque o povo lá estava conseguindo passagem para 2 dias depois. Eu falei, Deus tem alguma coisa nesse chá. Então, que você possa ter expectativa no seu coração naquilo que o Senhor fará. Para quem não me conhece, meu nome é Elisa Nascimento, sou mineira, uai. Então, se sair um ai, de vez em quando não se assuste, um C, um trem, né? Tem mineiro aqui, gente. Mineiro gosta de quê? De cafezinho com pão de queijo, né? Nossa vida, nossa realidade. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou da Lagoinha Matriz, lá de Belo Horizonte, faço parte do time de pastoras de lá. E é sempre muito bom nós podermos estar juntas falando de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus hoje para o seu coração. Amém? Quantas estão preparadas? Mas como o nosso tempo é breve, eu vou me abster das apresentações para nós irmos direto para a palavra. Abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas, no capítulo 28. 1 Crônicas, capítulo 28. O tema dessa mensagem hoje é: seja forte e corajosa, mãos à obra. Você pode me ajudar a falar isso para alguém hoje? Fala para essa mulher aí: seja forte e corajosa, mãos à obra. Amém? A palavra de Deus diz assim, 1 Crônicas, capítulo 28. A palavra de Deus diz assim. Nós vamos ler a partir do versículo 9. O texto fala: quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Agora tenha o cuidado porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. Algumas versões vão dizer: seja forte e corajoso, mãos à obra. Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Deus, nós cremos na autoridade da tua palavra. Nós cremos que quando a tua palavra é ministrada, poder é liberado aos nossos corações. Por isso, Espírito Santo, nós nos colocamos essa tarde à tua inteira disposição e nós te pedimos, fale aos nossos corações. Nós não estamos aqui, Pai, numa terça-feira à tarde à toa. Nós estamos aqui porque nós somos carentes e dependentes do Senhor. Por isso, Senhor, como eu, Elisa, saio de cena agora para que o Senhor entre em cena. Que não seja a Elisa ministrando aqui, mas que seja o Senhor falando ao coração das suas filhas. Porque quando homens falam, nós até podemos ouvir, mas quando o Senhor fala, a nossa história é transformada. E é isso que nós queremos hoje. Nós queremos ser transformados por essa palavra que é viva, ativa. Que ela cumpra o seu propósito nos nossos corações hoje. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto desse texto de 1 Crônicas. Primeiro que quando a gente fala sobre ser forte e corajoso, nós nos lembramos primariamente da história de Josué,
né? Mas não foi, em Josué não foi a única vez que Deus disse para alguém ser forte e corajoso. Nós vamos fazer um paralelo aqui com a história de Josué, mas também eu queria caminhar um pouquinho com vocês na história de um rei de Israel, né? Quando nós lemos esse texto não fala apenas de um relato bíblico, mas ele também fala de um relato histórico, porque nós estamos vendo nesse texto acontecer uma das principais sucessões monárquicas que aconteceu ao longo da história de Israel. A palavra conta que houve um determinado tempo que Deus levanta um homem chamado Davi como rei de Israel. Você deve se lembrar da passagem que Deus manda que Samuel ungisse Davi como rei de Israel. Deus não escolheu por causa da sua estatura, por causa da sua aparência, por causa da sua idade ou por causa da sua eloquência. Deus escolheu Davi por causa do coração que Davi tinha. E quando nós olhamos a vida de Davi, Davi vai ser um dos maiores reis que passaram pela história de Israel, a ponto do próprio Cristo vir da casa de Davi, vir da linhagem de Davi. E quando nós olhamos, nós vamos ver então a história, uma parte da história do rei Davi. E Davi, o terceiro rei de Israel. Muita gente acha que Davi foi o segundo, mas na verdade não. Davi foi o terceiro rei de Israel, porque entre Saul e Davi teve Isbosete, que reinou por 2 anos sobre Judá. Davi foi o terceiro rei de Israel. E aqui em um momento específico, por quê? Porque nós vimos Deus levantando Davi, nós vimos a graça de Deus, o favor de Deus escolhendo Davi. A unção é derramada, passam-se anos até que Deus de fato levantasse Davi para o trono, para o lugar de governo. Nós vamos ver Deus levando Davi a um processo, nós vamos ver Deus levando Davi a anos de espera. A palavra vai dizer que provavelmente quando ele foi ungido, ele tinha por volta de 17 anos, quando ele vai ser coroado rei, ele tinha por volta de 30 anos. Então, nós estamos falando aí a respeito de mais ou menos 13 anos esperando para cumprir uma promessa e uma palavra do Senhor. Mas preste atenção, porque agora a palavra vai dizer que Deus está fazendo com que o governo seja transicionado, que a monarquia fosse transicionada. Nós vimos isso há poucos dias atrás, não foi verdade? Com a morte da rainha Elizabeth, agora o rei Charles assumiu o reinado, o trono da Inglaterra, né? E a palavra vai dizer que era justamente isso que estava acontecendo aqui. Por quê? Porque Deus mandou ele ungir Salomão. Salomão agora seria levantado como novo rei de Israel. Mas sabe o que é interessante nós percebermos? Que quando nós olhamos essa sucessão acontecendo, não aconteceu de qualquer maneira. Deus colocou no coração de Davi o desejo de construir um tabernáculo, de construir um templo ao Senhor. O templo já não existia mais. Davi, ele decide construir um templo para que Cristo fosse edificado. E o texto vai dizer que Deus então fala para Davi: Davi, o seu projeto é lindo. Versão atualizada, Elisa Martins 2022, tá? Davi, seu projeto é lindo, mas você não pode construir o seu projeto. Por quê? Porque as suas mãos têm muito sangue. Então você não pode construir esse projeto. Mas Salomão, o seu filho, dará continuidade à obra que eu coloquei no seu coração. Preste atenção no que eu vou te dizer. Salomão não passou pelo mesmo processo de espera que Davi passou. Salomão não passou por tantos anos de espera como Davi passou. Sabe por quê? Porque existem processos que Deus te coloca para viver, para que os seus filhos não vivam. Existem processos que Deus te permite viver para que a tua geração não desfrute delas. Você precisa entender isso. Por que, Elisa, que eu passo por tantas coisas na minha vida? Porque muitas vezes Deus te permite passar por processos para que a sua próxima geração não passe por eles. E é isso que aconteceu aqui. Por quê? Porque Davi passou por 13 anos de espera, mas Salomão não. Salomão não passou por 13 anos de espera. Salomão não. Salomão já começou a viver aquilo que Deus tinha para ele. E não só isso, o texto vai dizer que quando Davi chega para agora comissioná-lo, o texto diz que ele passa cada direção, cada instrução de como deveria ser o templo. Gente, Davi já tinha pronto até a escala de quem ia servir dentro do templo. Ele passa tudo especificado. Por quê? Porque Deus estava levando Salomão a um novo tempo.
Deus estava levantando Salomão como rei de Israel. Deus estava levando Salomão de forma pessoal a uma nova estação. E algo que você precisa entender é que quando Deus te dá uma missão, existem direções que estão disponíveis para você. Quando Deus te dá uma missão, Ele te dá estratégias para cumprir a missão que Ele te deu. Deus nunca te manda despreparado. Se Deus te dá uma missão, Ele também te dá provisão. Porque, aliás, o que é provisão? Provisão é provisão. Provisão é aquilo que antecede a visão, porque para toda visão de Deus existe provisão dos céus disponível para você. Se é para Ele, pode aplaudir. Então, talvez você esteja aqui e você ainda não entendeu o que está acontecendo com a sua vida. Hoje nós vamos aprender alguns princípios com a vida de Davi, alguns pontos com a vida dele, com essa história de Salomão e de Davi. A primeira coisa que eu quero que você entenda hoje é que existe uma convocação real sobre você durante esses dias. Os céus estão te convocando durante esses dias, preste atenção. Davi, ele teve a oportunidade de ensinar de forma prática a Salomão a como governar, como servir a Deus. Olha o que o texto vai dizer no versículo 9. Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e de espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará ser achado por você, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Então, o que nós estamos vendo aqui? O reinado de Davi foi brilhante, mas chegou a hora de Salomão. Você está aqui comigo? Chegou a hora de Salomão. Chegou a hora que Deus queria usar Salomão. E sabe algo que você precisa entender? Que talvez Deus já tenha permitido tantas pessoas maravilhosas passar pela sua vida, mas chegou a hora que Deus quer levantar você, mulher. Chegou a hora que Deus quer levantar você, assim como Ele levantou Salomão. Ele quer levantar você. É por isso que existe uma convocação real dos céus, do seu pai a você. Filha, eu quero te usar nesse tempo. Eu quero te levantar nesse tempo. Eu quero fazer de você uma referência para outras pessoas, para outras mulheres. Eu quero que a sua casa seja cura para outras mulheres, para outras pessoas. Existe uma convocação dos céus. Agora, você precisa entender que para isso que Deus vai fazer, existem vitórias que você vai desfrutar de forma pessoal e individual. Agora, à medida que o texto vai dizer que à medida que ele estava ali servindo ao Senhor, ele ia adquirindo experiência naquilo que Deus tinha para ele. Sabe o que é interessante? Porque Salomão, ele nunca tinha reinado. Ele tinha visto o pai dele reinar, ele tinha princípios. Mas chega uma hora, querida, que você precisa ter as suas próprias experiências com Deus. Talvez tenham mulheres na sua vida, pessoas na sua vida que você olha e você fala assim: gostei de fulano, fulano é uma referência para mim, eu gosto de como que ele ministra, eu gosto da forma que ele conduz. Mulheres, pessoas que são referências para você. Mas deixa eu falar para você, não dá para você viver só da referência de outros. Você precisa ter suas próprias experiências com Deus. É por isso que nestes dias Deus vai levantar mulheres que vão ser referências para outras mulheres. Deus vai levantar esposas que são referências para outras esposas. Deus vai levantar mães que são referências para outras mães. É isso que nós vamos ver. Mas sabe o que é interessante? Porque muitas vezes quando nós falamos sobre viver aquilo que é o plano, o propósito, o chamado de Deus para nós, nós achamos que nós temos que estar prontas e preparadas. Mas a palavra vai dizer, querido, que enquanto ele servia, ele crescia. Aliás, esse é um padrão de Deus. Eu não sei se você se lembra do menino Samuel. A palavra diz que ele crescia servindo dentro do templo. E ali ele também crescia em graça, sabedoria, estatura e conhecimento diante de Deus. Então tem algo que você precisa entender. Porque talvez quando eu fale com você que existe um chamado e uma convocação de Deus para o seu coração durante esses dias, você fala assim: Elisa, mas eu não dou conta, eu não sei falar direito. Olha para mim. E você muitas vezes deixa de servir dentro do reino. Você deixa de servir dentro da causa do propósito de Deus. Você deixa de servir dentro da sua igreja local porque você acha que você não está pronta e preparada. Mas algo que você precisa entender é que, preste atenção no que eu vou te dizer, existe um nível do teu crescimento espiritual que você só desfruta quando você escolhe servir.
Existe um nível de maturidade em Deus que você só encontra à medida que você escolhe servir na causa dele. E eu vou falar mais: tem mulheres que estão paralisadas no seu crescimento espiritual porque você está olhando mais para a sua capacidade do que para a graça de Deus. E você olha para você e fala: mas como que eu vou? Preste atenção, você vai do jeito que você está, porque à medida que você caminha, Ele te dá o crescimento. À medida que você caminha, você cresce em graça, sabedoria, conhecimento e estatura diante de Deus e dos homens. Ele diz: mas eu nem sei falar direito, gente, nem decoro os versículos. Gente, eu lembro de quando Deus começou a falar comigo no meu chamado. Eu falei assim: Deus, como assim? Eu nem decoro os versículos, Deus. Quem aqui já deu umas desculpas assim para Deus? Eu tenho um GC na minha casa? Ah, não tem como. Eu não sei falar direito. O que eu vou falar? Olha a minha casa, como que tá? Sabe o que você não entendeu ainda? Que às vezes Deus quer te usar do jeito que você está. Por quê? Porque à medida que você abre a sua boca, Ele coloca as palavras na sua boca. Aí você olha para sua casa e você fala assim: Deus, mas olha a minha casa, não tem como. E o que você ainda não entendeu, que talvez o GC vai ser justamente a estratégia de Deus para que a tua casa seja alcançada. Então quando você fala que não quer, porque você se acha capaz, você está paralisando a estratégia que Deus quer usar para transformar a tua casa. Cutuca essa mulher que está do teu lado e fala para ela assim: está na hora de assumir novas responsabilidades. Não, mas desse jeito ela não vai nem acreditar. Você vai olhar nos olhos dela, vai apontar aquele dedo de profeta para ela e falar assim: está na hora de assumir novas responsabilidades. Preste atenção. Talvez você fale assim: Elisa, eu nem sou tão pronta, eu nem sou tão madura. Querida, maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com o quanto você se posiciona na palavra liberada sobre você. Então é tempo de você entender que há um chamado, há um novo nível de responsabilidade que Deus está chamando as mulheres durante esses dias. Existe um novo nível de maturidade. Só que é interessante porque quando Davi vai falar com ele, Davi libera uma palavra da parte do próprio Deus ao coração dele. E ele fala assim: olha, seja forte e corajoso, mãos à obra. Vira para essa mulher e fala para ela: seja forte e corajosa, mãos à obra. Quando a gente olha a história de Josué, e agora Josué vai assumir a liderança do povo de Israel, você lembra? O que Deus fala com ele? Tenha cuidado de não se apartar do livro da lei. Seja forte Só que hoje o Senhor colocou no meu coração de falar para você sobre o que é ser forte e corajoso. Você está pronto? Está preparada? O que é ser forte? Porque muitas vezes quando nós falamos sobre ser forte, nós achamos que ser forte é estar pronto para tudo. Nós achamos que ser forte é estar preparado para tudo. Mas preste atenção, nós achamos que ser forte é não ter fraquezas. Não é verdade? Quem é aquela pessoa que é forte? Você olha para ela e fala assim: fulano parece que está pau para toda obra, fulano está pronto. Já tem esse ditado aqui também? Aquela pessoa que é cabra macho, sabe? Aquela pessoa que parece que ela não é fraca. Parece que ela não, você olha para a pessoa e você fala assim: gente, fulano não chora não, gente. O que acontece, gente? Fulano é tão forte sempre que eu acho que tem algum problema comigo. Eu que sou estranha do pedaço. Alguém já se sentiu assim? Por quê? Porque nós achamos que ser forte não é não ter fraquezas. Mas eu gosto de um texto que está lá em 2 Coríntios 12, versículo 9. A palavra diz assim, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9: mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Paulo está falando sobre como que ele conseguia viver o chamado e o propósito de Deus. E ele vai dizer assim: olha, o poder de Deus se aperfeiçoa. A graça do Senhor me basta, e o seu poder se aperfeiçoa na minha força.
É isso que está escrito? Na minha perfeição, nas minhas habilidades. Não, o texto diz assim: mas a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Então você precisa entender que ser forte não é não ter fraquezas. Ser forte não é não ter vulnerabilidades. Ser forte não é não chorar. Ser forte não é não ter imperfeições. O que é ser forte então, Elisa? Ser forte é permitir que a graça de Deus seja suficiente para você. Isso é ser forte. Só que muitas vezes nós achamos o quê? Nós achamos que nós não vamos conseguir viver aquilo que Deus tem para nós. E a gente olha para a chamada, a gente olha, a gente sabe, no fundo você sabe que Deus quer te usar, querida. Você sabe que tem promessa de Deus para você. Você sabe que você poderia dar um pouco mais. Você sabe que você poderia servir mais tanto o reino quanto a tua casa e a tua família. Só que você fica parado olhando mais para as suas fraquezas, para as suas imperfeições. E você fica: não, Elisa, eu não consigo. Preste atenção, porque nunca foi sobre as suas perfeições, nunca foi sobre as suas vulnerabilidades, nunca foi sobre as suas fraquezas. Sobre o que é então, Elisa? É sobre você permitir que a graça aperfeiçoe a tua fraqueza. Preste atenção, a graça não aperfeiçoa a força, a graça não aperfeiçoa a perfeição, a graça aperfeiçoa a sua fraqueza. Então preste atenção, porque Deus nunca pediu a tua força, Deus nunca pediu a tua perfeição, Deus nunca pediu as suas habilidades. Sabe o que Ele quer de você? Ele quer a tua fraqueza. Por quê? Porque para a tua fraqueza existe graça transformadora disponível para você. Então para de querer apresentar para Ele perfeição, porque Ele não quer a tua perfeição, Ele quer a tua fraqueza. Preste atenção. Quem é perfeito não precisa de graça. Se eu sou perfeito, eu não preciso de graça. O que é graça? Graça é favor imerecido de Deus. Se eu sou perfeita, se eu estou pronta, eu preciso da graça? Não, porque se eu sou perfeita, eu sou suficiente em mim mesma. Só que quantas vezes nós não estamos nesse lugar, que nós somos suficientes, queremos ser suficientes em nós mesmas. Mas preste atenção, nunca foi sobre você ou sobre aquilo que você pode fazer. Sempre foi sobre a graça de Deus. Sempre foi sobre o favor que você não merece. Você está comigo? A Elisa não merece esse favor. A Elisa não merece essa graça. Mas se a graça é como um mar, eu escolho me lançar na graça de Deus. Eu escolho me lançar nesse favor que está disponível para as minhas vulnerabilidades. Então o que você precisa entender? Que para a missão de Deus que há sobre a sua vida durante esses dias, Deus não quer a sua perfeição, Ele quer a sua fraqueza. Quantas vezes você deixou de ir porque você achou que Deus queria a sua perfeição? Quantas vezes você não deixou de cumprir algo da parte de Deus? Quantas vezes, mulher, você já não deixou de orar por uma outra mulher porque você pensou assim: eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que eu vou dizer. Aí Deus fala: vai lá e abraça fulana. Você fala assim: não, mas como que eu vou abraçar fulana? Eu não sei o que eu vou falar. Por quê? Porque o que você não entendeu é que não é sobre a sua capacidade, não é sobre aquilo que você pode fazer, é sobre você se lançar na graça de Deus. E quando você se lança, você confia que Ele vai te usar, você confia que Ele vai colocar as palavras na sua boca, você confia que Ele vai te dar estratégias, você confia. Então preciso que hoje uma chave vire na tua mente. Você está comigo? Eu preciso que uma chave vire na tua mente, porque para o que Deus quer fazer na tua vida, Ele não quer a tua perfeição, Ele quer a tua fraqueza. Não é você chegar e falar: Deus, eu tenho essa habilidade, eu tenho aquela. Não. É você chegar para Ele e falar assim: Deus, eu nem sei falar direito. E Ele fala para você: filha, não tem problema, você não saber falar direito, eu vou colocar as palavras na sua boca.
Deus, mas e se não acreditarem em mim? Filha, não tem problema, a minha unção será o teu respaldo, porque à medida que você abrir a sua boca, a minha unção fluirá através de você. Agora, quantas vezes nós não estamos nesse lugar, esperando ser prontas, esperando ser perfeitas? Deixa eu falar algo para você hoje. Você me deixa ministrar o seu coração hoje? Você me empresta seu coração para eu ministrar? Presta atenção. Está tudo bem não ser perfeita. Como que as mulheres querem ser perfeitas? Nós vivemos uma disputa, não é com a irmã que está do nosso lado, não, é com a gente mesmo. Como que nós estabelecemos um padrão muito alto de perfeição e muitas mulheres estão frustradas consigo mesma. Por quê? Porque o padrão de Deus é muito alto e sozinha você nunca vai conseguir. Deixa eu falar algo para você. Eu não sei tudo. A Elisa não é perfeita. A Elisa esquece tudo que ela vai falar. Esquece os versículos. Está tudo anotado ali, não esqueço. Mas eu escolhi me lançar na graça de Deus. E eu permito que diariamente a graça de Deus superabunde sobre mim. Diz para essa mulher que está do teu lado: seja forte. Tá tudo bem não ser perfeita. Tem graça de Deus disponível para você. Você recebe isso no seu coração? Agora, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender a graça. Porque se tem graça disponível, que graça é essa? Amém? Primeira coisa que nós precisamos entender, que a palavra vai dizer que a graça não é por obras para que ninguém se glorie. Se eu espero estar pronta e ser perfeita para viver o que Deus tem para mim, preste atenção. Se eu acho que eu tenho que ser perfeita, no fundo, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu quero o reconhecimento daquilo que eu fiz. Porque quando eu faço algo porque eu sou perfeita, eu mereço a glória daquilo que eu fiz. Só que você precisa entender que o padrão de Deus é muito alto. É por isso que a graça não é por obras, para que ninguém se glorie. Por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele. É por isso que você é incapaz mesmo, é imperfeita mesmo. A Elisa não consegue mesmo. Mas eu me lanço na glória de Deus. Porque quando as pessoas me veem cumprindo o chamado e o propósito, eles dizem: uau, ela está indo, ela está pregando. Glória a Deus. Então quando você entende que gente, primeira coisa que você tem que entender, que você sozinha não vai conseguir, que você não é perfeita. E está tudo bem não ser perfeita. O que não está tudo bem é você parar nas suas dores, nas suas fraquezas, nas suas vulnerabilidades e não reconhecer a graça que está disponível para você. Aí não está tudo bem não. Mas quando eu entendo que não é por obras, não é por aquilo que eu consigo, mas é pela graça, pelo favor imerecido de Deus, porque no final a glória vai ser dada a Ele, é diferente. Por que muitas vezes nós temos dificuldade de entender a graça? Porque no fundo, nós queríamos o reconhecimento daquilo que nós estamos fazendo. Mas o reconhecimento não é seu, o reconhecimento é de Deus. Então, primeira coisa, a graça não é por obras para que ninguém se glorie. A graça devolve a glória para Deus e não para o mérito humano. Eu já cheguei assim, né, gente? Tchá! Entendeu? Vou repetir, nunca foi sobre você. Nunca foi sobre a sua capacidade. Nunca foi sobre a sua habilidade. Nunca foi sobre a sua perfeição. Sempre foi sobre a graça, a unção e o favor de Deus. Enquanto você não entender que está tudo bem você não ser perfeito, você vai ficar parado no caminho. Porque você está esperando, você está pronto. E Deus está falando assim para você: filha, eu não quero que você esteja pronta, eu quero que você esteja disponível. Porque eu não uso pessoas prontas. Pessoas prontas carregam a glória para si. Eu uso pessoas falhas que são disponíveis. E a esses eu derramo a minha graça, a minha unção, a minha capacitação sobrenatural. E assim a glória é devolvida a mim. Então, primeira coisa, a graça não é por obras para que ninguém se glorie. Mas também a graça não é para os perfeitos, a graça é para os imperfeitos. Agora, a graça muitas vezes nos faz desfrutar de realidades que só está disponível no Espírito.
Presta atenção. Na minha humanidade, na minha perfeição, eu não consigo desfrutar da unção. Porque a unção, o que é unção? É capacitação sobrenatural para eu fazer aquilo que sozinho eu não tenho capacidade de fazer. Você está comigo? Então, quando eu não tenho capacidade e confio na unção, eu começo a experimentar do sobrenatural de Deus. Você já viu quando aquela amiga fala assim: ó, fulano, estou precisando conversar. Aí você se coloca à disposição: não, vamos conversar. Aí você está lá conversando com ela. De repente você começa a falar. Aí tem hora que você está falando, você está pensando assim: gente, sou eu mesmo que estou falando isso? Já aconteceu com alguém? Você fala: gente, sou eu que estou falando isso? Você está ali falando e você sente que a atmosfera mudou, o ambiente mudou. Parece que não é você que está falando. Aí a fulana já está assim, né? Você está falando da minha vida. Sabe o que é isso? Você se colocou disponível. E agora a unção começa a te capacitar e te dar as palavras certas que você precisa usar para a vida daquela mulher, daquela pessoa. Agora, então, nós entendemos que graça não é por altos para que ninguém se glorie. Graça não é para perfeitos, mas é para os imperfeitos. A graça nos faz desfrutar de realidades espirituais, que só é possível viver no Espírito. E aí o texto vai dizer assim: olha, a minha graça te basta. E o que ele faz? Aperfeiçoa a sua fraqueza. Algo que nós precisamos entender é que a graça, ela é suficiente para nós. O favor é merecido, não é porque você é boa, ele simplesmente escolheu, amém? Amém? A palavra diz que não que nós tenhamos amado a Deus, mas porque Ele nos amou primeiro e se entregou como propiciação pelos nossos pecados. Não é porque você fez nada que você merece. Ele só olhou para você e falou assim: gostei dela, me apaixonei por ela. Olha lá, sabe por que você precisa entender que Deus é apaixonado por você? E não é porque você fez nada, é porque Ele te amou primeiro. Amém? Aí olha o que o texto vai dizer: a minha graça te basta, e o meu poder aperfeiçoa a sua fraqueza. Preste atenção. Eu amo do texto que está lá em Lucas 24:49. O texto fala assim: eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Antes dos discípulos viverem o chamado ministério deles, o próprio Jesus vai dizer: permaneçam em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos de poder. Até ali, os discípulos nunca tinham curado ninguém, eles nunca tinham operado nenhum milagre. Mas a partir do momento que eles são revestidos do poder do Espírito Santo, a palavra vai dizer que a partir dali eles começam a viver o propósito e o chamado de Deus. Sabe por quê? Porque para as tuas incapacidades existe poder sobrenatural de Deus para aperfeiçoar você. Não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Para as tuas vulnerabilidades tem poder de Deus disponível para capacitar, aperfeiçoar você naquilo que você não consegue. Elisa, eu não sei falar direito. Ótimo, você é a candidata perfeita. Porque se você entendeu qual é o primeiro passo para ser usada por Deus, entender que você sozinha não consegue. Não é ser perfeito. O primeiro passo é entender: sozinha eu não consigo. Porque quando eu sei que eu não consigo sozinha, também eu reconheço que tem graça, que tem unção e que tem poder disponível para mim. Então agora eu começo a me deixar ser aperfeiçoada. Querida, é por isso que você tem que ser cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Porque o poder vai aperfeiçoar você naquilo que você não consegue. É isso que a palavra vai dizer. Agora, se tem algo que o teu coração precisa entender, que a sua maior estratégia para viver o que Deus tem para você, a sua grande arma para viver o que Deus tem para você é o poder de Deus. Porque por muitas vezes você vai continuar se pegando em lugares que você olha para você e você não tem capacidade. Mas quando você confia no poder, você fala: eu não tenho capacidade não, mas deixa eu dobrar os meus joelhos aqui. Deixa o Senhor me encher de estratégias, direções, sabedoria. Deixa eu me encher do poder do Espírito Santo. E nesse momento Ele vem capacitando você naquilo que você não consegue. Então o poder é uma estratégia para você correr a carreira que está proposta para você. Sabe qual é o nosso problema?
que enquanto nós queremos ser perfeitas, nós sustentamos na carne aquilo que só pode ser vivido no Espírito. Vou repetir. Enquanto você quer ser perfeita, você sustenta na carne aquilo que só pode ser vivido no Espírito. Deixa eu falar algo para você, mulher. Não tem como você sustentar o teu casamento se não for no poder do Espírito Santo de Deus. Não tem como você querer ter um casamento de sucesso, uma família de sucesso, se você não aprender a ter joelhos dobrados. Você precisa ter joelhos dobrados. Você precisa ter coração rendido. Você precisa ter os seus joelhos dobrados. Porque quando uma mãe está de joelhos, seus filhos estão de pé. Quando uma esposa está de joelhos, seu marido está de pé. Quando uma mãe está de joelhos, a sua família está de pé. Então aprenda a depender do poder de Deus. Por quê? Porque família é um ato espiritual e você só consegue sustentar se for no poder de Deus. Qual foi a última vez que você fez um jejum pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você jejuou pelo teu marido? Só reclama dele, né? Eu posso falar? Posso falar? Então eu vou falar. Qual foi a última vez? Aí só fica reclamando dele. Que esse homem não presta. Quando eu casei não era assim. Quando eu casei levava flores, fazia isso e aquilo. Qual foi a última vez que você preparou uma mesa para ele? Qual foi a última vez que ele chegou cansado, estressado, e você olhou para ele e falou assim: meu amor, eu te amo. E você deu aquele abraço nele que acalmou a fúria interior que estava dentro dele. Qual foi a última vez que você fez um jejum pelo teu casamento? Porque a gente é boa para reclamar, para ver a imperfeição do outro. Mas qual foi a última vez que você deixou o poder de Deus aperfeiçoar a tua união e o teu casamento? Elis, eu erro. Erra mesmo, é por isso que você precisa de poder, porque senão você não vai conseguir. Você ainda não entendeu que não é sobre você, é sobre o poder de Deus. É sobre a graça, o favor de Deus sobre a sua vida. Agora, diante daquela missão, a direção de Deus foi: seja forte e corajoso. Então a gente entendeu que ser forte não é não ter fraqueza. Ser forte é um lugar de dependência da graça de Deus. Amém? Onde você deixa o poder de Deus te aperfeiçoar. Se você entender isso, você vai entrar num novo nível na sua vida espiritual. Você está comigo? Eu estou te dando uma das maiores estratégias, ou se não a maior estratégia, para você viver o chamado de Deus que é sobre a sua vida, que é depender da graça de Deus. É confiar que na hora certa Ele vai abrir tua boca, Ele vai te dar as palavras. É você confiar. Agora, para de querer se achar perfeita. Entenda que Deus só quer você disponível do jeito que você está. Aliás, esse é o evangelho de Deus. Ele te chama do jeito que você está, mas Ele não te deixa como você está. Venha do jeito que você está, mas tem transformação disponível para você. Aí o texto fala assim, seja forte e corajoso. E aí então a gente entendeu o que é ser forte, aí eu fui entender o que é ser corajoso. E quando a gente fala sobre coragem, coragem no latim é a junção de outras duas palavras. Coragem vem de cor e agem. Cor vem de coração e agem vem de ação. Então, quando a gente fala sobre coragem, é a junção dessas duas palavras, coração e ação. Ou seja, o que é coragem? Coragem é a ação do coração. Preste atenção. No significado dessa palavra, diz assim, que coragem significa bravura, valentia. Aquele que se apresenta firme, mesmo nos dias difíceis. Coragem é a ação do coração. Corajoso é aquele que apresenta bravura de coração. Sabe algo que eu quero que você entenda? Que quando Deus fala para você ser forte e corajoso, existe a parte de Deus e existe a sua parte. Qual é a parte de Deus? A parte de Deus é liberar graça e poder para aperfeiçoar as suas fraquezas. Qual é a sua parte? A sua parte é apresentar bravura de coração.
Está comigo? Quem apresenta bravura de coração, quem é corajoso, não para nos momentos difíceis. Quem é corajoso não abandona o barco só porque apareceu um buraquinho nele. Quem é corajoso não retrocede no meio da caminhada. Quem é corajoso apresenta valentia de coração. Quem é corajoso não abandona o barco só porque o casamento está passando por uma fase difícil. Quem é corajoso não abandona o barco só porque os filhos estão passando por um momento difícil, não. Você apresenta o quê? Valentia de coração. É nessa hora que você se levanta e fala: Deus, o negócio está difícil mesmo, mas eu não vou parar. Retroceder não é uma opção. Eu vou orar. Quanto mais está difícil, mais eu busco poder. Quanto mais está difícil, mais eu busco capacitação dos céus. Quanto mais está difícil, mais eu me levanto com bravura e valentia de coração, confiando que a valentia, a força não está em mim, mas está na graça de Deus. Então o que é ser corajoso? Ser corajoso é você apresentar-se disponível, com o coração valente, mesmo nos dias difíceis. Ser valente no dia fácil é muito tranquilo. Quero ver você ser valente nos dias difíceis. E talvez você esteja aí sentado do lado de uma mulher valente, do lado de uma mulher que é braba, é guerreira, uma mulher que é forte, é nordestina. Não é assim? Mas talvez você esteja também sentado do lado de uma mulher que está confiando mais na sua capacidade do que na graça de Deus. E é por isso que hoje Deus quer virar uma chave dentro de você. E Ele diz para você: filha, nunca foi sobre você. Se o louvor puder subir, por favor. Aliás, coloque de pé aí no seu lugar. Eu queria que você virasse de frente para uma mulher que está aí. Você vai virar de frente para ela, dá as mãos para ela. Você vai me ajudar a ministrar hoje sobre a vida dela. Queria que fosse de 2 a 2. Se puder ser de 2 a 2, que aí sim você consegue olhar bem nos olhos dela. Tá virado de frente? Olhe nos olhos dela. Você vai ser boca de Deus sobre a vida dela hoje. Você vai dizer para ela assim: filha, Deus não espera que você seja perfeita. Filha, Deus não espera que você não tenha fraquezas. Filha, tudo que Deus espera é que você aprenda a confiar na graça, na unção e no poder dele que está disponível para você. Filha, você precisa ser forte, corajosa e mãos à obra. Não deixe o seu coração parar, porque as lutas chegaram. Não deixe o seu coração retroceder. Seja forte, corajosa, porque Ele vai derramar poder sobre você, para você cumprir a carreira que está proposta para você. É tempo de você dobrar os seus joelhos. Fala para ela. Porque uma mulher de joelhos dobrados experimenta de um poder sobrenatural de Deus, de uma unção sobrenatural que a capacita naquilo que ela não consegue sozinha. Dá um abraço nela. Agora nós vamos cantar. Feche seus olhos onde você está. Nós vamos cantar essa canção ao Senhor. E o que eu quero que você saiba hoje é que quando Deus fala para Salomão ser forte e corajoso, Deus não deixou ele abandonado. A palavra diz que Deus deu, através de Davi, todas as direções
para ele cumprir o propósito que havia sobre ele. Deus deu, preste atenção, Deus deu para ele todas as estratégias. Deus deu para ele recursos humanos e recursos financeiros. Deus deu para ele tudo que ele precisava, porque ele escolheu, se ele escolhesse confiar no Senhor. A ordem de Deus para ele foi: seja forte e corajoso, mãos à obra. Talvez tenha mulher que está aqui hoje, você chegou aqui querendo parar, e você veio para cá falando: Senhor, eu preciso de uma palavra do Senhor, porque meu casamento está por um fio. Talvez tenha mulher que está aqui, que você já não sabe mais o que fazer. Você não sabe que estratégia usar dentro da tua casa. Você já usou todas que tuas amigas já falaram para você. Já acabou as estratégias, acabaram as estratégias. E Deus está assim: filha, o problema é que até agora você tentou estratégias humanas, mas eu quero que você comece a usar as estratégias que são celestiais. Eu quero que você comece a deixar a minha unção fortalecer você. E eu creio que essa tarde é um liberar da unção de Deus sobre essas mulheres que estão aqui. Existe renovo de Deus para o teu coração. Feche os seus olhos aí onde você está. Se você puder, estenda suas mãos. Pai, eu coloco diante do Senhor hoje cada mulher que está aqui. Eu oro para que hoje, Pai, o Senhor possa ajudá-las a apresentar ao Senhor as fraquezas, as vulnerabilidades, as falhas. Deus, só o Senhor sabe como que às vezes é difícil. Só o Senhor sabe como que às vezes elas se cobram. Mas eu declaro que uma chave vai virar na mente delas hoje, e elas vão entender que nunca foi sobre a capacidade delas, sempre foi sobre a tua unção. Nunca foi sobre as vulnerabilidades delas, sobre as dores, as fraquezas, não. Sempre foi sobre o teu favor e o teu poder. Por isso eu oro e eu peço ao Senhor: ajude-as a apresentar as fraquezas. Sabe o que o Senhor quer de você hoje, mulher? Ele quer as tuas fraquezas. Ele fala para você: filha, me apresente as suas fraquezas, me entregue as suas fraquezas, me entregue as suas dores, as suas vulnerabilidades, porque a minha graça vai transformar cada uma delas. O meu poder vai transformar cada uma delas. Eu queria que enquanto nós louvamos ao Senhor com essa canção, eu queria que você fizesse a sua oração ao Senhor. E eu queria que você essa tarde começasse a dar nome para as suas vulnerabilidades. Comece a dar nome para as suas fraquezas, como quem entrega ao Senhor: Senhor, eu me sinto assim. Deus, eu me sinto assim. Deus, comece a dar nome. Comece a dar nome. Enquanto nós louvamos ao Senhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar.
porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, o teu nome toda língua confessará. Jesus, céu e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Até o vento se cala para ouvir a voz dele. É por isso que você pode clamar. Feche seus olhos aí onde você está. Pai, eu peço para que hoje, Senhor, ouça o clamor de coração de cada mulher que está aqui. Ouça o clamor do coração de cada mulher. E de uma forma especial eu oro por uma liberação de poder hoje. Revestimento de poder. Eu oro por um revestimento sobrenatural de poder sobre a vida de cada mulher que está aqui. Ah, Senhor, renova cada uma delas. Reveste elas essa tarde de unção. Reveste elas essa tarde de graça. Reveste elas essa tarde de poder. Ah, xaramanarabaxê, cadarabadarabaxê. Yaramanarabaxê, cadaramanarabaxê, cadarabadarabaxê. Yaramanarabaxê, canarabadarabás. Erga suas mãos, mulher, onde você está, como quem recebe algo da parte de Deus, porque Ele está derramando poder hoje sobre você. Ele está derramando renovo hoje sobre você. Você vai cumprir a missão que está proposta. Você não vai parar no meio do caminho. Você não vai morrer no meio do caminho. O teu barco não vai afundar, porque se Ele disse que você ia chegar do outro lado, não tem quem te impeça. Não tem tempestade, não tem vento forte, não tem furacão. Ele dá ordem aos seus anjos ao teu respeito. Ele libera poder, revestimento sobrenatural do céu. Você que ora em outras línguas, comece a orar aí no teu lugar, porque tem revestimento de poder essa tarde disponível. Tem revestimento de poder disponível. Revestimento de poder. Ele te fortalece hoje. Ele renova o teu homem interior. Ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Deixa eu falar algo pra você hoje. É tempo de você voltar a ter os seus joelhos dobrados. Você está olhando muito pra você e pouco pra graça de Deus. Que tá falando demais e tá buscando pouco poder. É tempo de você voltar a ter os seus joelhos dobrados.
É tempo de você voltar a se consagrar, fazer jejum pela tua casa, pela tua família. É tempo de você voltar a orar. Por que você parou de crer que Deus pode te dar um ministério? Por que você parou de crer que há um propósito sobre a sua vida só porque você tem filho? Filho nunca foi impedimento para cumprir propósito e missão de Deus. Nunca foi. Por que você parou? Não é para você parar. Sabe qual é a palavra de Deus no seu coração hoje, filha? Seja forte e corajosa. Filha, seja forte e corajosa. Você não está entendendo? É tempo de você ser forte e corajosa. Deus, mas eu estou fraco. Então vem com tua fraqueza mesmo. Vem do jeito que você está. Mas deixe que o poder, a graça de Deus aperfeiçoe você. Você está preparado? Você não vai parar. Não, você não está entendendo. Parar não é uma opção. Você está comigo? Parar não é uma opção. Ficar no meio do caminho não é uma opção. Salomão poderia ter escolhido se abdicar do trono. Ele poderia ter escolhido ficar no lugar dele e falar: meu pai já é grande demais, eu não vou dar conta. Mas ele escolheu confiar. Josué poderia ter parado dizendo: Moisés é muito melhor do que eu não vou dar conta. Não, mas ele escolheu continuar. Ele escolheu confiar. Então deixa eu falar algo para você. Parar não é uma opção. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. É por isso que você não vai parar no caminho. É por isso que você não vai ficar dentro da tua casa. Você não vai ficar presa na depressão. Você não vai ficar presa nas crises de ansiedade. Você não vai ficar parada dentro daquela cama. O Senhor te diz hoje: levanta, mulher, seja forte, seja corajosa, porque eu estou com você. Eu vou te capacitar. Eu vou derramar o meu poder, a minha graça, o meu unção sobre você. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você está aqui comigo? Não, vira para essa mulher e fala assim: você não vai parar. Você não vai parar. Parar não é uma opção. Você não vai parar. Você não vai parar. Fala para umas 5 aí do teu lado. Fala para ela: você não vai parar. Parar não é uma opção. Retroceder não é uma opção. Deus escolheu você. Minha filha, ninguém para uma mulher que apresenta valentia de coração. Você está aqui comigo? Ninguém para uma mulher que apresenta valentia de coração e que depende da graça de Deus. Ninguém para ela. Pode vir o que for, tempestade, pode vir inimigo, pode vir o que for, mas ninguém para ela. É por isso que ninguém vai te parar durante esses dias. Você está aqui comigo? Então anime e fortaleça esse coração hoje. Elisa, apruma esse corpo. Não é assim que a tua mãe dizia? Apruma esse corpo. Você não vai parar não. Não vai morrer por causa de uma tempestade não. Pelo contrário, você vai se fortalecer na graça de Deus. Porque tem graça, tem unção, tem favor. Você não vai parar no meio do caminho não. Talvez você chegou aqui querendo parar. Chegou aqui fraco e abatido, esperando a resposta de Deus. Deus está falando assim: permaneça. Se levante, seja forte, seja corajosa, porque eu estou com você nessa luta. Eu estou com você nessa batalha. Eu estou caminhando junto com você. Se levante, se aprume, porque tem uma missão para você. Abandonar o barco não é com você não. Tem uma missão. Você não vai pular do barco só porque a tempestade chegou. Porque é no meio da tempestade que você vai viver o sobrenatural. É no meio da tempestade que o poder sobrenatural de Deus vai se manifestar. Então se tem tempestade, também é um anúncio de que tem algo sobrenatural chegando. Se tem tempestade, é um anúncio que tem poder chegando para mim. Você não está entendendo, minha filha? Tempestade chegou? Isso só me diz que eu ouço o som do sobrenatural de Deus chegando também. Você não está entendendo? Você está se sentindo fraca? Isso só me anuncia que tem poder chegando para você. Você está se sentindo fraca e abatida? Isso só anuncia que tem graça e que tem unção pronta para ser liberada para você.
seus pés durante esses dias. Deixa eu falar mais, se preciso, troque o salto alto por botas de combate durante esses dias. Se for preciso, querida, vista uma roupa confortável, mas vai orar e vai jejuar, vai dobrar os seus joelhos pela madrugada, mas parada você não vai ficar não. Tem um exército de guerreiras de Jesus aqui essa tarde. Tem um exército de mulheres fortes e corajosas aqui essa tarde. Tem uma geração que carrega força. Tem uma geração que carrega força não em si mesmo, mas na unção de Deus. Tem uma geração que carrega, confia na graça e no favor. Será que tem uma geração? Será que aí no teu lugar você pode dar passo no seu lugar como quem marcha? Porque você não vai parar. Você vai caminhar rumo ao propósito de Deus. Teu casamento não vai ficar parado no meio do caminho, não. Você vai se levantar orando, confiando na unção, nas estratégias do céu. É isso que o Senhor fala para você hoje. Vira para ela e fala: seja forte, corajosa, mãos à obra, porque o Senhor está com você. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí no seu lugar? Aleluia. Amém. Mulheres lindas, a gente é forte, mas a gente alimenta a carne, mas também alimenta o espírito. Deixa eu orar por você para a gente terminar, amém? Pai, obrigada por cada mulher que é valente, que está aqui hoje. Obrigada pelas valentes do Senhor que se reuniram nessa terça-feira, 11 de outubro de 2022. Obrigada por cada coração valente. Eu peço ao Senhor para que durante esses dias o Senhor possa fortalecê-las, que elas possam experimentar de algo sobrenatural do Senhor, que elas possam ver a tua unção capacitando elas naquilo que elas não têm capacidade, que elas possam experimentar do teu favor e da tua graça superabundando sobre a vida delas. Que o Senhor dê estratégias para elas durante esses dias. Que o Senhor levante recursos para elas cumprirem aquilo que é o propósito do Senhor para a vida delas. Pai, que o Senhor as ajude, que elas experimentem, Pai, de algo muito maior do Senhor. Sobre a vida, sobre a casa, sobre a família, sobre tudo que chama pelo nome delas. Nós pedimos hoje pela manifestação do Senhor, em nome de Jesus. Eu te abençoo. Que você vá na paz, na graça do Senhor. Tem um lanche que está ali, um chá. Agora é hora de você comungar. Ajuda essa irmã que está aí, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha.